Salve, meus nobres, um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã para você que é da Série A, para você que é da elite do futebol brasileiro. Finalmente, o Clube de Regatas Vasco da Gama garante, sufoco até o último minuto dessa Série B, o acesso à elite do futebol brasileiro, ao qual o local jamais deveria ter saído. Mas hoje vamos falar de coisas boas, vamos falar de felicidade, vamos falar de alegria. Vamos falar de alívio do sufoco que passamos esse ano todo e do ano passado também nessa Série B, que a gente finalmente conquistou aquele famoso acesso culposo para a Série A, porque o Vasco fez de tudo esse ano para se manter na Série B e conseguimos. Então hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar do craque do campeonato, ao meu ver, quem será que eu vou falar, e dos jogadores também, será que eles têm que ser mantidos? Vamos falar um pouco da classificação final aí da Série B e quem pode ser rebaixado também da Série A, para a gente ver como é que vai ficar 2023, o Brasileirão. Meu irmão, você está feliz? Então dá aqui o seu apoio ao Marca Vasco, que também está retornando com os seus vídeos. Tudo isso logo após a vinheta. Bom dia, meus nobres, sejam muito bem-vindos ao Marca Vasco. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo aqui, tava nervoso, tava cansado, tava estressado. O Vasco estressa qualquer um, mas agora que o alívio passou, estamos aqui já satisfeitos com o acesso do Vasco da Gama. Vamos falar um pouco da partida e vamos falar hoje torcida e vamos falar de jogadores, meus amigos, mas também já puxando aquela orelha que com o Jorginho é inaceitável. O que ele fez ontem, meu irmão, ele não pode ser mais treinador de time grande, pelo amor de Deus. Ou pelo menos tem que lembrar que ele era treinador do Vasco da Gama, que é um time de camisa. Mas vamos falar aqui um pouco do acesso, mas antes, lembrando sempre, dá o like aí nesse vídeo que muito nos ajuda. Inscreva-se nesse canal que muito fortalece o nosso trabalho. E aperte o sinetinho para você ficar ciente dos vídeos. E hoje, o Gazeta das Caravelas, hoje às 15 horas, novo horário, segunda-feira, 15 horas até umas 4h30, a nossa live para falar de Vasco, para falar de pós-jogo, para falar de acesso. Mas vamos falar um pouco da partida, que para mim foi uma partida horrorosa do Vasco da Gama, como sempre. Graças a Deus, ali logo no começo, a gente começa dando sorte. Graças a Deus, numa bola ali meio rebatida na área, o Raniel tromba com o goleiro, pensei até que o VAR ia marcar falta no goleiro, sobra a bola, se não me engano, eu acho que era para o Gabriel Peck, e ele vai lá e marca, não marca não, o jogador do Ituano achou que era o goleirão, e tira a bola praticamente de dentro do jogo. O Wilton Sampaio, que ao meu ver é um péssimo técnico, não sei como ele vai para a FIFA, marca o pênalti e expulsa o jogador do Ituano, e assim o Vasco da Gama começa a partida praticamente com 1-0 com o gol do Nenê, como você pode ver aí. E com um jogador a mais, todo mundo já pensou, vai ser tranquilo no Vasco da Gama, com o Jorginho, com o técnico, com a mentalidade que se colocou nessa equipe, nunca é tranquilo, porque é uma mentalidade de time pequeno e é isso que nós temos que rever. O Vasco da Gama, na verdade, ela tem que ser refundado o futebol, que ao meu ver mostrou como todos que estão envolvidos no futebol do Vasco da Gama pensa como time pequeno. Que em momento algum o Vasco da Gama, os jogadores, se imporam em campo, mesmo com um a menos, com um a mais, desculpem, o Vasco da Gama recuou e deixou o Ituano tocando a bola, fazendo lá a graça dele, que de repente numa bola vadia, como muito bem o Thiago Rodrigues nos salvou, várias oportunidades, pelo menos mais 3 durante o jogo, o Ituano poderia ter feito uma graça e ter feito golzinho. E depois da expulsão do Andrei, você não ficou com medo? Ah, meu irmão, não foi um jogo tenso? Ah, meu irmão, eu tenho certeza que em algum momento você pensou assim: esse Vasco não me merece.
E eu não estou acreditando que o Vasco realmente está jogando dessa forma, levando sufoco do Ituano. Eu tenho certeza que você pensou nisso, meu irmão. Mas da partida foi aquele sufoco, o Thiago Rodrigues muito bem. Acho que os jogadores foram muito bem. Vai lá, vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar de felicidade aqui. Então, os jogadores merecem esse acesso, porque eu sempre defendi aqui os jogadores. Porque, tecnicamente, eles são muito fracos. Tecnicamente, eles não podem mais vestir a camisa do Vasco da Gama, mas eu acho que eles sempre deram o sangue. Você concorda comigo? Depois que terminou este campeonato, até mesmo o Thiago Rodrigues, que foi muito bem criticado das últimas partidas, hoje salvou. Anderson Conceição jogou bem, Nenê hoje jogou bem, e o Jorginho vai emitir o Nenê. É inacreditável. E o Alex Teixeira, que poderia ter entrado no lugar dele, já estava cartão amarelo do banco. É absurdo isso, mas os jogadores, ao meu ver, pelo menos deram o seu sangue. Tecnicamente fracos, um ou outro ali, depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, pode ser mantido, mas como reserva para compor elenco. Titular, com todo respeito, não dá, tirando os crias da base. E eu defendo aqui um pouco o Andrei. Não acho que ele deveria ter recebido o primeiro cartão amarelo e o segundo cartão amarelo para ser expulso. O cara chuta a bola, meu irmão, é um movimento natural da perna dele. O cara do Ituano bota a perna e o jogador do Vasco da Gama que agiu com excesso de força, sei lá, para levar e ser expulso. O Wilton Sampaio, você já estava acabando essa expulsão de algum jogador do Vasco já há muito tempo, meu irmão. Mas aqui eu quero falar um pouquinho agora, vamos falar da classificação. Como vocês podem ver aí na tela, e eu aqui acompanhando no meu celular, o Vasco da Gama termina na quarta posição, atrás do Grêmio, atrás do Cruzeiro e atrás do Bahia. Olha só, dos 4 grandes clubes tirando o Sport, o Vasco ficou em quarto. Veja que tem que mudar tudo para 2023. Mas é tudo, desde a cabeça. Para mim, tinha que mudar desde o Jorge Salgado até passando do Jorge treinador e passando por Luiz Melo, que são, ao meu ver, os 3 ícones assim, de liderança no Vasco da Gama. Os 3 tem que ser para mudar a mentalidade dentro do Vasco da Gama. Para dizer para Vasco SAF falar, ó, isso aqui é gigante. Porque com esses caras, meu, é muito pensamento pequeno, é para você ver como tudo começou errado. Aí o Vasco da Gama termina com 62 pontos, com o mesmo número de pontos do Bahia, mas com saldo de gols com 2 gols a menos, e o Bahia assim ficando na terceira posição. E que, na verdade, segundo, terceiro ou quarto, que se foda, o que é importante é o acesso. Parabéns aos jogadores e parabéns à torcida que conseguiu esse acesso. Mas aqui eu vou trazer também uma curiosidade, que é a tabela da Série A, com quem a gente vai encontrar. E olha que Série A que vamos ter em 2023, porque os clubes que podem ser rebaixados é do Cuiabá, Atlético Goianiense, Ceará, Avaí e Juventude. Particularmente aqui eu torço mais para o Cuiabá ser rebaixado e o Ceará, o Atlético Goianiense subir, porque tem mais nome. Mas ano que vem possivelmente vai ter a Série A com mais times com campeonatos brasileiros conquistados, o maior número de campeonatos brasileiros conquistados, isso é fato, e realmente praticamente os maiores clubes do Brasil vão estar na Série A. Isso só aumenta a responsabilidade do Vasco em montar um time excelente para se manter, até aceito o ano que vem, não ser campeão, aceito, mas se manter tranquilamente numa Série A é obrigação dessa Vasco SAF. Aqui eu tenho 2 pontos que eu queria parabenizar, que são, ao meu ver, os craques do jogo, né? Eu acho que crias da base, eu acho que eles seguraram o sarrafo. Você viu o Andrei Santos sendo expulso, que para mim foi injustamente, mas para mim foi o craque do campeonato, essa não só a revelação do campeonato, mas como o craque do campeonato. Ou você pode até botar o craque do campeonato, algum jogador do Cruzeiro, enfim, o Edu, o artilheiro e tal, mas a revelação é fato que foi o Andrei Santos e eu tenho muito futuro nesse garoto. Mas o Vasco, nesse campeonato, mostrou o Figueiredo, que fez uma partidaça ontem, mostrou o Gabriel Peckman, o bem que já não é tanta revelação assim, que entrou novamente. A gente reclama muito do Gabriel Peckman, olha, mas tem jogadores bem piores e quem segurou a barra foi ele. Tem o Ignaldo, tem o Marlon Gomes, tem o Zé Vitor, esse zagueiro que é inadmissível, com todo respeito, Jorginho. O cara não joga o campeonato todo e você mete o moleque para segurar a barra no último jogo mais difícil. É inadmissível isso, mas enfim, que merece parabéns é as crias realmente da colina, que eu vejo muito futuro em alguns jogadores bons que realmente estão vindo aí. E depois, meus amigos, a gente tem que falar do craque do campeonato, ao meu ver, foi
torcida do Vasco da Gama. Essa é que resolveu pegar esse time tecnicamente fraco, que esse time, eu não sei se você concorda comigo, meu irmão, mas você bota a camisa do Operário, do Brusque, bota a camisa do Ituano, ele ia ficar na meio da tabela, do 10º para baixo. Mas a torcida do Vasco ganhou jogos. Ganhou o jogo contra o Criciúma em São Januário, ganhou o jogo contra o Cruzeiro no Maracanã, ganhou o jogo contra o Bahia em São Januário. E são alguns jogos que eu citei aqui que fez realmente a diferença, pegou essa galera dos jogadores que são tecnicamente fracos e falaram, vocês vão dar o sangue, porque isso aqui é Vasco. Eu acho que a torcida do Vasco realmente que fez a grande diferença para esse ano. E sendo assim, nada mais é obrigação da Vasco SAF em pelo menos montar um projeto que lhe traga um time decente para o ano que vem. E é isso que a gente pede e exige para o ano que vem. Um time de respeito. E eu falo, não é só time com jogadores, não. Jogadores craques, ou jogadores, pelo menos, times titulares de Série A, para entenderem que isso aqui é a custa da mão. Que os jogadores desse ano deram sangue, mas amarelaram ali na hora da decisão. Essa que é a verdade, eles não conseguem mexer a camisa do Vasco da Gama. Então você tem que trazer torcedor, tem que trazer uma comissão técnica, tem que trazer tudo, que entendem a grandiosidade dessa Cruz da Malta. Então, meus amigos aqui, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Parabéns você, torcedor do Vasco da Gama, que morreu, mas que está passando bem nessa segunda-feira. Feliz pelo acesso, mas desde já preocupado, porque ano que vem vamos ter trabalho, cobrança em cima dessa galera aí, que não desça mais, porque a história do Vasco não suporta mais o rebaixamento. O Vasco da Gama tem que se manter forte numa Série A do Brasileirão. Muito obrigado, meus amigos. Aqui o Macavaco já vai anunciando que vai manter os seus vídeos diários, 7 horas. Tá certo que no período das férias pode faltar um dia ou outro para trazer assuntos sérios para vocês, mas desde já eu agradeço o acompanhamento aqui nesse canal. Tchau, uma boa semana. Até às 3 horas da tarde no Gazeta das Caravelas. Saudações vascaínas!